Há toda uma narrativa construída sobre nós, né, sobre os sujeitos que vivem e moram na Amazônia. E grande parte dessa narrativa que é construída é uma narrativa negativa, estigmatizante. Então, quando a gente olha para essa narrativa, a gente não consegue se ver. Na verdade, a psicóloga Rosângela, uma importante pesquisadora também da área da psicologia da Amazônia, ela diz que a gente vive uma espécie de mito do Narciso invertido. A gente se olha no espelho e não se reconhece. Se o Narciso, na mitologia, era aquele que se via no espelho, né, e gostava do que via, a gente, quando olha no espelho, a gente não se reconhece, porque a gente não conhece o nosso passado. Nosso passado, para a gente, é como se fossem espelhos partidos, que é uma outra rica metáfora do Jorge Luiz Borges, utilizada pela professora Patrícia Sampaio, na sua tese. Espelhos partidos é isso, é uma história incompleta. Né? O Espelhos Partidos é essa história contada pelo olhar estrangeiro e que gera essa narrativa estigmatizante. Recuperar outras narrativas, construir e reconstituir a história da Amazônia ajuda a problematizar essa dimensão que tem um impacto muito grande na nossa subjetividade. Porque se a gente se olha pelo olhar negativo, sempre como o outro classificando a gente então não consegue construir uma dimensão completa com o passado, de pensar o presente e, sobretudo, de construir o futuro. Então, por isso que é importante trazer outros discursos, outras narrativas, ouvir outros sujeitos. Eu falei dessa experiência de ter vários povos indígenas dentro da sala de aula, trazendo as suas ricas experiências históricas. Então, essa é uma dimensão importante. Você falou na questão da conquista da Amazônia, quer dizer, uma história, ou da conquista do Brasil, uma história que foi contada durante muito tempo como se fosse uma descoberta de um povo heróico que atravessou o oceano e descobriu uma outra região, apagando, por exemplo, a presença de vários povos indígenas, contribuindo para a construção de estereótipos que muitas vezes sobrevivem até hoje, quando se fala sobre as populações indígenas, e que muitas vezes remete nessa visão estigmatizante e negativa a elementos como vingativos, como preguiçosos. Então, o nosso trabalho é trazer essa outra visão, né? É disputar essas narrativas também, porque muitas vezes, viu, Valber, eu dando aula com os meus alunos do 6º ano, do 7º ano, e eu falava sobre a história indígena da Amazônia, e eu pensava, talvez essa seja a única oportunidade na trajetória desse aluno que ele vai ouvir falar sobre os povos Sateremaué, sobre os povos Ticuna, sobre os Cambeba, porque talvez quando ele chegar em casa, a narrativa da grande mídia é de condenação o tempo todo, ou de apagamento dessa outra realidade. Então, você tem o espaço da escola, o espaço do aprendizado, como uma oportunidade única de estar contribuindo nessa construção e nessa disputa desse imaginário também. Hoje a gente está vivendo essa disputa de imaginário. Você comentou muito bem sobre o período da ditadura militar no país, né, que discursos querem desconstruir, dizendo que não houve assassinatos, não houve morte, não houve tortura, enquanto as fontes, as pesquisas sérias feitas por décadas pelos historiadores mostram o contrário, de quanto você teve uma ditadura sangrenta, opressiva, durante 21 anos na história do país. Então, o nosso trabalho na construção desse passado, reconstrução desse passado, mas também pensando e projetando um futuro de democracia, de igualdade, né, e de respeito às diferenças, passa por essa disputa das narrativas em que diversos sujeitos possam também falar. As mulheres, né, os quilombolas, os povos indígenas, a comunidade LGBT+, né, quer dizer, todos possam ter voz nesse processo de construção de uma outra história. Então, destaco como um elemento muito importante esse que você trouxe para a gente conversar. Como cumprir esse desafio na medida que a gente tem um Estado
que lhe interessa essa narrativa majoritária de que índio é preguiçoso, índio é sujo, índio é vingativo, né? Então, como cumprir esse desafio? No nosso caso, que nós atuamos na pesquisa e na docência, o nosso principal espaço de atuação é no processo de formação de novos professores, né? Quer dizer, de um lado, nós contribuímos com as pesquisas básicas, trazendo novas visões, novas análises que vão fundamentar depois a formação desse novo corpo docente. E aí é um trabalho de base mesmo, é um trabalho na sala de aula, é um trabalho junto aos movimentos sociais, que tem uma grande importância nesse processo, porque muitas das demandas que nós recebemos na universidade advêm dos movimentos sociais, advém, então, da sociedade civil organizada, que colocam esses novos desafios também para os pesquisadores, também para os professores. Então, diante desse contexto de demandas, cabe à formação docente trabalhar isso com jovens professores, que lá na ponta, então, vão atuar nesse processo de fortalecimento da democracia, de ampliação de visões inclusivas dentro da sociedade. Então, nós sempre tivemos essa postura, essa visão e essa consciência do alcance do nosso trabalho, sobretudo no contexto de sala de aula, porque trabalhar com alunos de 12, 13 anos, 14 anos, nós estamos ali disparando vários processos formativos que seguirão na vida desses jovens estudantes. Por isso que a importância, então, dessa formação. O nosso principal campo, Valber, é na sala de aula. Nós não temos... podemos até atuar em outros espaços, mas o nosso compromisso básico enquanto professores é na sala de aula, e ali a gente tem um impacto muito grande. Um impacto muito grande porque, por exemplo, eu falava sobre os povos indígenas. Lá pelas tantas, esse meu aluno ele dizia o seguinte: professor, o senhor nem sabe, domingo agora eu vi aqueles índios na televisão, aqueles que botam a mão na luva, cheio de formiga. O aluno ele não sabia dizer o nome ainda da etnia, ou ele não lembrava, mas só o fato dele ter parado no canal e deixado um tempo para assistir o ritual da tucandeira já era um impacto positivo, porque ele podia estar vendo outra coisa, um desenho, podia estar vendo Sessão da Tarde, né, acompanhando outra coisa na TV aberta, mas ele parou, possivelmente numa TV Cultura, para assistir o ritual da tucandeira e trouxe isso como experiência. Para a sala de aula. E eu atribuía isso às diversas falas que eu e outros professores faziam, evidentemente, valorizando a trajetória dos povos indígenas, valorizando a trajetória das populações negras na Amazônia, valorizando a trajetória das mulheres. Quer dizer, isso tem um reflexo muito grande lá na frente. E isso está nas nossas pesquisas, mas isso também está na nossa atuação em sala de aula. Então, esse é um exemplo de alunos que vinham dizer assim: professor, lá em casa nós somos indígenas, mas não fala para a sala não, porque eu ainda tenho vergonha. Né? Quer dizer, vinha se auto-reconhecer para o professor, mas ainda com medo de um estigma e de que fosse alvo de algum bullying ou algum preconceito na sala, pedia que eu guardasse ainda a informação. Né? Então, eu vejo isso como disputas de narrativas, disputas de visões, em que a gente vai também contribuindo para essa ampliação da visão de mundo desses alunos. É muito interessante, porque eu penso assim, se não fosse ali, talvez, no contexto da escola, no contexto da sala de aula, eu não sei em que outro contexto ele poderia ter acesso, ou aprender, ou ouvir sobre essas realidades da Amazônia, esses outros contextos, a diversidade. Então, o impacto nosso maior é no processo formativo. Sei que muitos professores atuam junto aos movimentos sociais também, e ali dão a sua contribuição, mas a contribuição maior, inclusive como fruto não só da formação, como da experiência em movimentos sociais, é trazer e problematizar isso na sala de aula, nos seus trabalhos, na pesquisa, que vão alimentando, então, essas lutas. Fala, maninha e maninha! Olha, isso aqui é só um corte do canal Vento Norte, tá? Assista o episódio completo
o link vai ficar aí na descrição, viu? E não se esquece, se inscreve, dá o like e compartilha o vídeo. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira.